Então nós vamos aqui abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 5, do verso 2 ao verso 9. E a palavra de Deus ela diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Então agora nós vamos refletir aqui na palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, para que a gente possa refletir aqui nessa palavra, vamos fazer um comparativo. Temos o homem, temos Deus e temos o pecado. O pecado é que afasta o homem de Deus, impede o homem de chegar diante de Deus. E a gente pode fazer um paralelo em relação ao tanque, que nós temos o paralítico, que ele representa o homem, temos o tanque, que representa o obstáculo. É como se a gente fosse fazer uma comparação do tanque, que é o obstáculo, com o pecado para chegar diante de Deus. E, finalmente, nós temos Jesus, ele morre na cruz, e o que ocorre? O homem, ele passa a ter acesso a Deus. Através de quem? De Jesus. Da mesma forma foi que ocorreu aqui nessa situação. Então nós vamos refletir aqui nessa palavra. O que ocorre? A humanidade, ela está enferma. A humanidade, ela está doente. Por quê? Por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Se formos analisar, a gente vai observar que dentro do mundo nós temos muitas pessoas doentes, nós temos uma grande enfermaria. Se a gente for observar nas ruas, nas cidades, enfim, nós vamos observar o quê? Pessoas doentes, fisicamente e espiritualmente. E tem um versículo aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 19, prestem atenção no que esse versículo ele diz. Ele diz assim: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então a gente observa no versículo que o pecado ele entrou no mundo através de um homem. Quem era esse homem? Adão. E quem é que tira o pecado do mundo? É o Senhor Jesus Cristo. É o único que ele pode nos salvar. Então, a humanidade, ela precisa de algo. Ela busca algo para que possa solucionar os seus problemas. Por quê? O ser humano, ele possui um vazio dentro do seu coração. Por isso, o ser humano, ele procura uma solução para isso. E relacionado a milagres, é por isso que nós não temos que nos prender nos milagres. Porque nós precisamos ter esse discernimento de saber se quando ocorre o milagre, ele vem de Deus ou não vem de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, conforme eu mencionei, o milagre ele pode acontecer, mas nós precisamos ter esse discernimento, se esse milagre ele vem da parte de Deus, ele vem de Cristo ou não. Então, nós não devemos vender
a nossa vida, a nossa alma, por causa de um milagre. Porque nós precisamos o quê? Nos render diante de Deus, precisamos ter o discernimento, porque a palavra de Deus, ela mostra que quando surgiu o anticristo, ocorrerão milagres e até os próprios escolhidos poderão ser enganados. Então, quem é que vai solucionar os problemas da humanidade? Unicamente o Senhor Jesus Cristo. Voltando no contexto do versículo bíblico, a gente observa o quê? Que havia um tanque, eu vou usar aqui um termo entre aspas, um tanque milagroso, um tanque onde as pessoas estavam ali e ano a ano vinha um anjo e aquela pessoa recebia um milagre. E nesse contexto nós temos um paralítico e ele esperava uma oportunidade para que ele viesse a ficar curado. Há quanto tempo? Segundo a palavra, 38 anos. 38 anos é o tempo de espera daquele paralítico. E qual era o obstáculo? Nós mencionamos logo no início. O obstáculo era o próprio tanque, porque toda vez que aquela água era agitada, reacendia uma esperança no coração dele, que ele pudesse chegar até aquele tanque e que ele pudesse receber um milagre. Porém, aquele homem não conseguia pelo seu próprio esforço, porque ele era paralítico. Como que ele ia andar até aquele tanque? Não tinha como, porque sempre uma pessoa chegava ali na frente dele, ele não alcançava. Então ele dependia o quê? De alguém que viesse a ajudar. E dentre esses 38 anos, não apareceu absolutamente ninguém ali para ajudar aquele homem. Ele procurava por pessoas, ele procurava por ajuda, porque ele não era capaz de ajudar a si mesmo. Ele não conseguia remover o obstáculo da frente dele. E o obstáculo era ele chegar diante do tanque. Ele dependia de alguém para que alguém viesse a ajudar. O que é que a gente pode analisar nessa situação? Para a nossa vida, para o nosso contexto. É que muitas vezes o ser humano, o que é que eu falei para você? O ser humano ele tem um vazio no coração e ele não sabe preencher esse vazio do coração. Então, o ser humano ele busca preencher esse vazio. E como que o ser humano faz? Da forma errada, da forma que desagrada a Deus. Busca preencher o coração através das religiões, de bruxarias, signos, cartas, simpatias, enfim, tem uma infinidade de coisas que a Bíblia reprova. Quando nós temos que olhar ali para a cruz. Tudo isso que eu acabei de mencionar para você não vai solucionar o seu problema. A única solução para o seu problema é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, a religião ou rituais religiosos não vão interceder por ninguém. Eu sempre menciono para você um versículo que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele não está falando que é dois. Você não vai chegar diante do pastor e falar, olha, vai lá, me ajuda, estou precisando de um mediador para mim diante de Deus. É só um, é Jesus, você tem livre acesso. Antigamente, havia todo um ritual, porque a pessoa não podia ir diretamente até o Pai. Mas quando Jesus ele morre ali na cruz do Calvário, quando aquele véu é rasgado, você passou a ter livre acesso ao Pai. Então você pode buscar a Deus ali da sua casa, você pode buscar Deus onde você estiver, porque Deus ele vai ouvir as suas orações. Então observa só a situação daquele homem paralítico. Eu vou até fazer um pensamento aqui. De repente aquele homem ele poderia sentir durante esses 38 anos muita dor. E a gente, quem não passou por uma situação na vida de sentir dor? Eu estava conversando inclusive nessa semana com a minha esposa sobre um estudo científico, porque assim, muitos estudiosos eles falam que a dor ela vem através das emoções. E o que ocorre? Você não foi feito para sentir dor e você não foi feito para ter o seu emocional abalado. Ninguém quer sentir dor. Então assim,
alguns profissionais acabam falando que a pessoa ela quer sentir dor, mas eu não acredito nessa teoria. Você nasceu para não sentir dor e você não quer sentir dor. Eu penso dessa forma. Mas o que acontece? As pessoas buscam a cura através de outros meios, buscam a felicidade, cura física, cura espiritual, de outros meios que não provém de Jesus Cristo. Conforme a gente pode observar no nosso contexto, tudo em nossa vida vai depender de uma palavra de ordem que vem do alto, que vem de Cristo. Então, Cristo ele pode dar essa palavra de ordem na tua vida e ele pode curar você, assim como ele curou ali aquele paralítico. Quando eu falo de cura, eu estou falando de dois contextos, cura física e cura espiritual. Então, você pode observar uma situação. Jesus, ele não está ali para atender exigências relacionadas à religião ou rituais religiosos. Jesus, ele pode fazer a cura a hora que ele quer, porque ele é o nosso Deus, ele é o Deus soberano, ele é o Deus, é o grande eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que você possa entender. Ele simplesmente chega e se ele quiser perguntar, ele pergunta para você, você quer ser curado? Ele pode fazer essa pergunta para você. Ou ele simplesmente pode chegar e pode curar você, porque ele tem poder para isso. Então que você possa nesta noite crer que o Senhor Jesus Cristo, assim como ele fez esse milagre, ele pode fazer o milagre na sua vida. Então observa que Jesus, ele veio para trazer o quê? A salvação. Jesus é vida, Jesus é santidade, Jesus é redenção, Jesus é glória. Então que nós possamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Observe a palavra de ordem que ele deu para aquele homem. Ele falou, levanta-te e anda. Então não sei qual é a situação que você tem passado, mas neste momento Jesus ele pode dar uma palavra de ordem para você, para que você possa ter a ousadia, que você possa colocar a sua fé em ação, porque Jesus ele pode fazer um milagre, que nós possamos crer, que venhamos a fazer conforme ali o que? A vontade dele. Então, observa que a bênção na vida desse paralítico, ela foi uma bênção tão grandiosa que Jesus capacitou ele para ele pegar o leito dele, o próprio leito dele, e carregar aquele leito. E as pessoas puderam testemunhar o grande milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, observa só, a humanidade, conforme a gente mencionou no início, a gente finaliza aqui, ela está enferma, ela não somente está enferma como ela está morta, mas morta como? Espiritualmente. Por quê? Por causa dos delitos, por causa dos pecados. Então, nós precisamos de uma cura espiritual. Observa que tudo que está morto precisa o quê? De vida. E quem é a vida? É o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder para dar a vida. Ele é o único que tem poder para dar a vida e para tirar a vida. Então, eu não sei como é que você está espiritualmente, você que está nos acompanhando aqui nesta live, mas eu creio que Deus ele pode falar com você. Então, você pode analisar a sua própria vida. De repente, você pode se sentir espiritualmente inválido, cego ou até morto. Eu falo espiritualmente. Mas Jesus ele está falando com você nessa noite. Então que você possa ouvir as boas novas, a boa notícia, que é o Evangelho. Porque se você ouvir, você vai passar da morte para a vida. E o segredo que eu te dou aqui para uma vida feliz é o livre acesso ao Pai. Você tem o livre acesso através de Jesus Cristo. Não há necessidade de você buscar a felicidade em coisas ocultas, em coisas que não agradam a Deus. Que você possa vir a buscar a felicidade unicamente em Cristo, o nosso único mediador. Jesus Cristo está ao seu alcance. Basta você ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala com você através da palavra dele. Amém? Então, uma palavra abençoada no dia de hoje. Então nós vamos fazer aqui uma oração.
Em breve nós estaremos iniciando outros estudos bíblicos, um estudo muito interessante que eu estou preparando, que é uma pergunta que a humanidade faz: por que tanta desgraça no mundo? Por que tantas pessoas passam fome? Por que tanta injustiça? E esse tema aqui, eu estou preparando aqui para dar esse estudo aqui para vocês, para que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês.